Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Essa série de vídeos sobre transformação de fase se destina a apoiar a disciplina de transformações de fase que é oferecida no nosso curso de Metalurgia e Materiais. Hoje eu vou falar sobre a derivação da equação Johnson-Mel-Avrami-Kolmogorov por métodos modernos. Esses métodos modernos aos quais eu me refiro são principalmente métodos derivados de uma disciplina matemática que é relativamente recente, chamada geometria estocástica. Eu vou falar então, dar uma breve definição do que seria geometria estocástica, processos de ponto. O que são processos de ponto? Nós vamos descrever os núcleos, ou pelo menos a localização espacial dos núcleos, por processos de ponto. Processo de ponto de Poisson, que para nós interessa mais de perto. O que vem a ser cone causal e qual a aplicação do cone causal e processo de Poisson para compensar o impedimento e finalmente deduzir a equação de Johnson-Mel através desse método. E depois vou tirar algumas conclusões. A formação do engenheiro, a minha própria formação, envolve, sem dúvida, uma base de cálculo e certamente alguma base em probabilidade. Agora, geometria estocástica é uma disciplina que requer uma base matemática considerável. Então, é bastante difícil para nós, com a nossa formação, entender realmente geometria estocástica. Mas dá para a gente ter uma ideia intuitiva e, inclusive, utilizar alguns resultados, ou pelo menos com a ajuda de matemáticos qualificados, utilizar resultados dessa disciplina para os nossos propósitos. A gente nota que esse é um dos problemas da ciência dos materiais, ou engenharia dos materiais, ou engenharia metalúrgica, é que cada problema quase que a gente encara, a gente precisa de um tipo de matemática diferente. Então, por exemplo, em crescimento de grão, a gente precisa de geometria diferencial. Em difusão, nós precisamos de equações diferenciais parciais e vai por aí afora. Quer dizer, é um problema para nós, engenheiros metalúrgicos ou de materiais, quando a gente encontra um problema e precisa matematizar. Nesse caso específico, não há dúvida que a geometria estocástica é o método mais moderno e mais preciso de encarar os problemas de nucleação e crescimento por meio de cinética formal. Então, o que é a geometria estocástica? Não vou presumir aqui, falar como um matemático, vou falar como um engenheiro que conseguiu aprender algumas coisas, ou pensa que conseguiu aprender algumas coisas de matemática. Então, eu diria que a geometria estocástica é o estudo dos objetos geométricos aleatórios, o que é uma sentença um tanto obscura. Os principais, com esse exemplo, acho que eu vou clarificar isso. Os principais objetos de estudo da geometria estocástica são os conjuntos fechados aleatórios. Então, um exemplo simples seria, por exemplo, um conjunto em que θ1, o membro do conjunto, ele é aleatório. Nós estamos acostumados com conjuntos, por exemplo, um conjunto A e um conjunto que contém um quadrado e um círculo, por exemplo. Isso para nós é um conjunto. Mas no caso dos conjuntos aleatórios, esses conjuntos contêm quadrados e círculos com uma certa probabilidade. Então, por exemplo, o conjunto θ, ele contém um quadrado, com probabilidade 0,2 e contém um círculo com probabilidade θ2 com probabilidade 0,8. Então, se a gente for olhar, a gente for sortear um membro desse conjunto, ao contrário de um conjunto que a gente tem apenas um quadrado e um círculo sem ser aleatório, quando a gente sortear um membro, nós vamos ter um quadrado ou um círculo com 50% de probabilidade. Nesse caso, não. Se a gente sortear um membro desse conjunto, nós vamos ter um círculo com 80% ou 0,8 de probabilidade. Esse é um conjunto aleatório. Eu poderia aqui fazer uma observação que não vai ficar clara nesse vídeo, mas que fica para aqueles que estão tendo a paciência de ver esse vídeo pensarem. A microestrutura é um conjunto aleatório. Isso é que é difícil para a gente entender como metalúrgico.
Vamos começar com os processos de ponto. Para que a gente precisa dos processos de ponto? Porque a gente quer determinar com precisão, ter um modelo que determine com precisão a localização dos núcleos no espaço. Como a gente geralmente vê isso? A gente olha, os núcleos estão aleatoriamente dispersos no espaço. Mas como aleatoriamente? Né? Não é uma afirmação matematicamente muito precisa. Então, nós começamos com esse objeto que são os processos, esses objetos que são os processos de ponto. Nota que na época do Johnson Mel, pelo que eu saiba, não existia ainda esse conceito de processo de ponto. Certamente ainda não existia geometria estocástica, não com esse nome, pelo menos na década de 40. É um desenvolvimento relativamente recente. Quer dizer, não é de ontem, mas também ele não faz muito tempo, eu diria que, não sei se eu estou chutando errado, uns 40 anos talvez, que a gente começou a geometria, ou menos, até que a gente começou a ter realmente essa disciplina de geometria estocástica. Então, a gente tem aqui o processo de Poisson homogêneo. O processo de Poisson homogêneo é aquele processo que nós, na nossa cabeça, entendemos como distribuição aleatória no espaço. Tá certo? É representado matematicamente de maneira rigorosa. Nós vamos ver que esses pontos possuem propriedades matemáticas definidas. E essas propriedades matemáticas definidas são as características desse processo de Poisson. Quer dizer, nós podemos utilizar a matemática para descrever esses pontos de maneira rigorosa. Temos o processo de Poisson não homogêneo, isso é muito interessante, quer dizer, embora seja um processo de Poisson, a gente vê que a quantidade de núcleos depende da altura, nesse caso, poderia depender de outras funções, mas aqui eu representei dependendo da altura para ficar mais fácil, né? E temos um outro tipo de processo que se chama Matter Cluster Process, eu traduzi com processos de pontos agrupados, que pode representar, por exemplo, a situação em que nós vamos dar um exemplo mais tarde, nós temos a nucleação que ocorre preferencialmente em regiões da amostra que contenham, por exemplo, mais sítios favoráveis à nucleação, uma região, por exemplo, que esteja mais fortemente deformada, no caso da recristalização, enfim. Então, seria o Matter Cluster Process. Então, aqui são só 3 exemplos, existem muitos processos de ponto, existem livros sobre processos de ponto, e nós não vamos aqui entrar nesse detalhe. Essa é uma simulação sobre o processo de ponto Poisson, em que a média, esse é um lambda maiúsculo, A é a região, né? No caso a região aqui é quadrada, todas são 3 regiões A, em que a média dos pontos é A, tá certo? E eu mesmo fiz essa simulação num programa chamado R. Agora, o que eu fiz essa simulação foi para mostrar que cada geração, cada vez que a gente gera um processo de ponto numa região definida, A, com limites bem definidos, a gente não obtém necessariamente o valor médio dos pontos. Aqui nessa primeira simulação, quem se der o trabalho de contar, vai ver que eu tenho 9 pontos nessa região A. Aqui eu tenho 10 pontos nessa região A e aqui eu tenho 11 pontos na região A. Eu não roubei no jogo, foram 3 simulações que eu fiz e por acaso deram esses 3 valores. Poderia dar outros valores, mas a probabilidade seria menor. É claro que a probabilidade de eu obter 10 pontos é maior, porque está mais próxima da média. Muito bem, as pessoas confundem o processo de Poisson com o processo binomial. O processo binomial, o número de núcleos em cada área é sempre constante. Então, se eu quiser simular, por exemplo, NA igual a 10, eu poderia dizer que veio resultado de um processo binomial, porque ele tem 10 pontos. Agora, se eu fosse simular um processo binomial, as 3 regiões teriam um número de núcleos igual a 10. Eu não vou me alongar nisso, mas isso tem implicações importantes na hora da gente simular, e a gente usa isso na nossa simulação computacional. Quando a gente vai repetir simulações, a gente repete segundo o processo de pontos de Poisson e não usa o mesmo número de núcleos em todas as simulações, porque as simulações têm uma área definida.
Voltando ao processo de ponto de Poisson e distribuição de Poisson, então, se a gente selecionar 3 áreas, eu chamei de A1, A2 e A3, eu representei como áreas, no caso, em 2D, elas são círculos, e em caso de 3D, elas seriam esferas, né? Se a gente olhar a média, né? A é uma área arbitrária, vamos supor que elas sejam todas iguais para facilitar. A média dessas áreas vai ser a média do número de pontos que tem em cada área. Se eu pegar um número muito grande de áreas aleatoriamente, num processo de Poisson simulado numa área infinita ou numa área muito grande, é a média de todos os pontos. N é o número de pontos contidos na área A. Se eu tirar essa média, a média vai ser igual à média do processo de Poisson. No caso, o número de pontos na área A vai seguir, quer dizer, N, número de pontos que a gente encontra dentro dessa área A vai ser igual a K, por exemplo, 3, 4, 5, 6, enfim, um número arbitrário, de maneira que esse número de pontos vai seguir um processo de Poisson. Essa é a distribuição de Poisson. Lambda de A grande é a média do número de pontos numa determinada região A de tamanho fixo, tá certo? Aqui eu vou dar um exemplo. Esse exemplo eu simplesmente substituo. Por exemplo, eu me pergunto qual é a probabilidade de eu encontrar uma área com 8 pontos se a média for 10. Então, nesse caso específico, eu coloco aqui os valores e chego que a probabilidade é 0,11. Tá certo? Então, eu tenho apenas, se eu fizer 10 simulações de Poisson, uma delas provavelmente vai ter 8 pontos. A gente vê que diminui bastante. Se a gente fizer as contas aqui, eu não vou fazer agora, as pessoas podem fazer depois, vão ver que a probabilidade de eu ter perto da média é maior. Mas isso não impede que volta e meia eu tenha uma região com menos pontos do que eu imagino. Esse é um conceito que eu vou precisar, além do conceito de processo de pontos de Poisson, nós vamos precisar também de um outro conceito chamado conceito cone-causal. Eu concordo que esse vídeo talvez seja o vídeo consideravelmente mais difícil desses que eu fiz até agora. Então, nem sempre esse material é apresentado no curso de graduação, muitas vezes em pós-graduação apenas, mas eu estou incluindo esse vídeo porque o aluno interessado pode querer fazer um esforço extra e, vamos dizer, aprender esse ponto que é tão importante hoje em dia, porque é assim que a gente faz as coisas hoje. Então, quando o núcleo cresce, vamos imaginar que aqui a gente esteja um núcleo, o núcleo cresceu, o raio do núcleo se tornou GT, toda a região dentro desse raio GT foi transformada. A matriz aqui foi transformada. Agora nós podemos pensar de uma maneira oposta. Aqui nós estamos pensando núcleos que estão crescendo e transformando a matriz, mas nós podemos pensar de outra maneira. Podemos olhar para a matriz e não para os núcleos. E pensar, eu sou esse ponto da matriz X. Quanto tempo vai levar até um núcleo me transformar? Né? Então, eu posso desenhar um círculo, uma esfera de raio GT, tá certo? E veja bem, se eu tiver um núcleo dentro dessa esfera de raio GT, esse núcleo que vai ter crescido formando esse círculo de raio GT vai ter transformado esse ponto na matriz. Se por acaso esse núcleo estiver fora desse raio azul aqui, esse núcleo não vai ter tido tempo de crescer até transformar o ponto da matriz. Tá certo? Então é uma outra maneira de ver as coisas. Em vez de ver núcleos crescendo e transformando a matriz, nós olhamos para pontos da matriz e nos perguntamos em quanto tempo esse ponto, qual vai ser a probabilidade desse ponto ser transformado depois de um certo tempo. Tá certo? Por que isso é melhor? Nós vamos ver as vantagens disso logo, né? Então, ao contrário de um tempo T, o núcleo, quer dizer, eu preciso ter um núcleo que esteja dentro dessa vizinhança de raio GT. Bem, vamos introduzir então, a partir do que a gente viu no slide anterior, o que a gente entende como cone causal.
Então, se houver pelo menos um núcleo dentro desse círculo aqui, o ponto X da matriz está transformado. Tá certo? Essa região rachurada aqui é o chamado cone causal. Por que a gente chama de cone? Vamos dar um exemplo bidimensional. A gente tem um círculo aqui nesse plano tracejado. Depois de um certo T, esse círculo se expande, quer dizer, supondo que esse círculo esteja centrado no ponto X da matriz, que está aqui. Em T igual a zero, por exemplo, supondo saturação de sítios, que todos os núcleos comecem a crescer em tempo igual a zero. Em tempo igual a zero, todos os pontos da matriz, né, não vão ter nenhum círculo em volta deles de tamanho infinito, vão ser um ponto. Depois que passa um tempo T, nós vamos ter um círculo de raio igual a GT, como a gente está mostrando aqui. Se a gente ligar esses pontos, a gente vai ter um cone, quer dizer, aqui vão ser círculos e aqui vai ser a altura do cone. Nota que eu estou representando isso em 2D, mas poderia ser um cone em 4 dimensões, em que uma das dimensões fosse uma esfera e a outra fosse o tempo, mas fica mais difícil de imaginar. Nota o seguinte, se houver pelo menos um ponto, um núcleo dentro do cone, em qualquer lugar desse cone, o ponto X está transformado. Por isso que ele é o cone causal. Eu sei que é um conceito difícil à primeira vista, mas por uma primeira ideia eu acho que nós vamos conseguir. Vamos olhar então a probabilidade de eu ter um núcleo dentro de um cone, dentro dessa região de raio igual a GT, né? Supondo que essa região aqui seja uma região A. Né? A probabilidade de eu ter N núcleos na região A é igual a K, como nós já vimos. Vai ser exponencial de menos lambda A elevado a K fatorial, que é a distribuição de Poisson que nós vimos também. Qual é a probabilidade de eu não ter nenhum núcleo nessa região A? A probabilidade vai ser E elevado a menos lambda A, que é a média dos pontos da região A, e o K vai ser igual a zero. Então, eu tenho que a probabilidade de eu não ter nenhum ponto, quer dizer, dentro desse cone, vamos dizer, dentro desse círculo aqui, vai ser E elevado a menos lambda A. Tá certo? Se isso acontecer, o ponto X não vai estar transformado. Agora nós podemos calcular qual a probabilidade de eu ter pelo menos um núcleo dentro do cone causal, porque basta um núcleo para transformar, qualquer núcleo que esteja aqui dentro desse cone causal vai transformar o meu ponto da matriz X. Mas eu não preciso ter só um, posso ter mais de um, então eu tenho que ter pelo menos um. Então a probabilidade de que NA seja maior do que zero. Essa probabilidade vai ser 1 menos a probabilidade de que NA seja igual a zero. Tá certo? Porque nós vimos na distribuição de Poisson que a probabilidade de NA ser igual a zero é a probabilidade de eu não ter nenhum núcleo na matriz. Então, a probabilidade de eu ter pelo menos um é 1 menos a probabilidade de eu não ter nenhum. Então, eu posso reescrever isso e essa região, número de pontos médio dentro dessa região A, nós podemos expressar da forma convencional, que é o raio da esfera vezes o número de pontos por unidade de volume. Isso daqui vai dar um número de pontos dentro dessa região de raio GT. Nós já estamos identificando aqui o argumento da equação de Johnson-Mel. Finalmente, depois de toda essa preparação, nós estamos em condições de deduzir a equação do Johnson-Mel de maneira rigorosa, a partir da distribuição de Poisson. Nós vimos, então, que a probabilidade de eu ter pelo menos um ponto dentro do cone causal, que significa a probabilidade do ponto X estar transformado, é 1 menos o número médio de pontos. Nós calculamos que o número médio de pontos é esse, então nós podemos escrever. Se a gente pensar um pouco, a probabilidade de um ponto estar transformado é exatamente igual à fração volumétrica dos pontos transformados. Eu não vou passar muito tempo em cima disso, as pessoas têm que pensar um pouco para se convencer de que isso é verdade. Várias dessas passagens, apesar de eu estar passando rapidamente no vídeo, eu me lembro que quando eu mesmo estudei isso, me tomaram um tempo considerável para entender. Então, se
Quem estiver vendo o vídeo tiver dificuldade nessas passagens, é absolutamente normal. A pessoa vai ter que realmente sentar e dar uma boa olhada e pensar bastante até que esses conceitos sejam realmente absorvidos. Não é uma coisa trivial. Não é que provavelmente seja difícil, é que os conceitos envolvidos não são conceitos que nós encontramos no nosso dia a dia de engenharia. São conceitos de matemática. Então, finalmente, nós temos a fração volumétrica em função do tempo. Para quem se lembrar, é a equação de Johnson-Mel-Avram-Kolmogorov para a saturação de sítios, que nós já deduzimos já há bastante tempo. No primeiro vídeo mesmo nós falamos dela. Então é isso. Nesse vídeo nós tivemos dois conceitos poderosos que nós vamos falar agora. Dois importantes conceitos foram introduzidos nesse vídeo. A nucleação como um processo de ponto e o cone causal. Usando o processo de ponto de Poisson e os conceitos acima, foi possível derivar a equação de Johnson-Mel-Avram e Kolmogorov de maneira rigorosa. Quem olhar a dedução em alguns livros vai ver que é mais uma maneira de mostrar que aquilo é verdade do que de fato uma dedução matemática. Então, os livros tentam simplificar, não que nos papers originais as deduções não sejam rigorosas, mas nesse caso nós usamos métodos matemáticos bem mais rigorosos do que estavam disponíveis na época que eles deduziram a equação originalmente. Então, a geometria estocástica é um método moderno e matematicamente rigoroso de tratar o problema. Eu já mencionei no vídeo anterior que a especialista em geometria estocástica é a professora Helena Villa, da Universidade de Studio de Milano, e já inclusive deixei a webpage no vídeo anterior, que é a pessoa que tem me ajudado nessa parte de geometria estocástica, com a qual nós temos publicado diversos trabalhos que envolvem tanto a parte matemática quanto a parte de metalurgia. Finalmente, eu queria terminar agradecendo aqueles que tiveram a persistência de ver esse vídeo até o final. Eu concordo que esse vídeo não foi um vídeo fácil, para quem nunca se expôs a esses conceitos. Eu espero que esse vídeo motive as pessoas a verem que há coisas além, as coisas às vezes são mais difíceis do que parecem e que aqueles que gostam especialmente de matemática vão encontrar muito material para estudar e para se aprofundar nessa questão. Aqueles que não gostam muito de matemática, não precisam se preocupar, basta apenas usar os resultados, saber que esses resultados têm um fundamento matemático sólido, que é a maioria de nós.